Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu neste episódio vou partilhar algumas das lições que eu aprendi na minha última caminhada pelos caminhos de Compostela. De facto, desta vez foi entre Santiago de Compostela e Fisterra. É, na verdade, um caminho, o caminho chama-se Caminho de Fisterra e não pertence, no fundo, aos caminhos de Compostela, porque nós saímos de Compostela, ao contrário de todos os outros caminhos que levam até Santiago de Compostela. Aqui a peregrinação é de Santiago de Compostela até Fisterra ou Finisterra. Portanto, eu sou a Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural especializada em pessoas altamente sensíveis e guio pessoas altamente sensíveis a despertar o seu potencial máximo sem entrar em stress, através de ferramentas de saúde natural, de mindfulness e de psicologia positiva. Portanto, eu, como algumas pessoas já sabem, identifico-me para além do traço de alta sensibilidade, também com o traço de buscadora de altas sensações. Um buscador de altas sensações são aquelas pessoas que gostam de novidade na vida, aborrecem-se facilmente, precisam de novas experiências. Se querem aprofundar como equilibrar o traço de alta sensibilidade com o traço de buscador de altas sensações, podem ver o episódio número 10 do podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E aí eu aprofundo o que é ser um buscador de altas sensações, que no fundo 30% das pessoas altamente sensíveis identificam-se também com este traço. Isto leva-me realmente a eu gostar muito de ir fazer longas caminhadas e costumo então ir para os caminhos de Compostela. Já fiz vários caminhos de Compostela, normalmente vou sozinha, levo a minha mochila e aí vou eu em mais uma aventura. E realmente nessas aventuras acontecem sempre coisas muito especiais, nós costumamos dizer até que é a magia do caminho, e há sempre muitas lições a aprender. Aliás, há sempre muitas lições a aprender cada vez que saímos da nossa zona de conforto. Portanto, a primeira lição que eu vou falar foi a de nem tudo é o que parece. Portanto, numa das etapas, quando eu cheguei à população de Santa Marina, havia apenas ali um albergue de peregrinos, onde eu já tinha feito uma reserva e eu fui a primeira pessoa, meteram-me num dormitório e passado uma hora, mais ou menos assim, chegou um homem que tinha assim uma aparência mesmo de pirata, portanto com uma grande argola numa das orelhas e muito bronzeado, e meteram-no também no mesmo dormitório que eu. Eu aí já fiquei com o meu sistema de alerta todo ali acionado, porque achava que não havia necessidade de estarem a meter no mesmo dormitório, quando havia apenas só ali uma mulher, outro homem que eu nem sequer conhecia e todas estas coisas. O engraçado é que depois, durante a tarde, eu acabei por estar a falar então com este pirata, entre aspas, como ele parecia, e acabou por ser uma pessoa que, passado um bocado de nós estarmos a falar, começou a abrir o seu coração. Isto é muito normal nos caminhos de Compostela, as pessoas, porque não se conhecem, é mais fácil de abrir o coração umas às outras. E então ele começou a contar em como era ele que cuidava, ele era de Madrid, era ele que cuidava dos pais dele, mas como ele próprio tinha um problema de álcool, depois os irmãos acabaram por afastá-lo dos pais, ele acabou por perder a casa dele e agora andava com a mochila de um lado para o outro pelos caminhos de Compostela, neste caso pelo caminho de Fisterra, ainda à procura um bocado de um rumo na sua vida, e estava muito sentido de não poder contactar com os pais e todo o processo pelo que ele estava a passar. Eu, durante esse tempo inteiro, tive a fazer com uma intenção consciente exercitar a escuta receptiva, ou seja, dar apenas a minha presença e espaço para ele falar no que ele quisesse e abrir o seu coração sem eu ter que achar que tinha que resolver a situação, o que acontece
muitas vezes com as pessoas altamente sensíveis, com o nosso alto grau de empatia, achamos que nós temos que resolver as situações às pessoas. Quando alguém começa a desabafar connosco, nós achamos que automaticamente temos que resolver. E por vezes não é isso, aliás, a maioria das vezes as pessoas querem ser ouvidas. Então foi uma ótima ocasião de eu treinar realmente esta escuta receptiva e apenas abrir espaço e o meu coração para escutá-lo. Portanto, o homem começou a falar e o que eu achei piada era que, à medida que ele ia falando, parecia que ia encontrando ele próprias soluções. Portanto, já estava a pensar que o melhor era encontrar uma casinha no caminho, depois, se calhar, também faria um café para os peregrinos. Portanto, tudo isto, e de repente ele para e olha para mim e diz: mas como é que isto começou? Como é que eu te abri o coração? Porquê é que esta conversa começou? Eu disse: esta conversa apenas começou primeiro porque é normal, entre peregrinos, nós fazermos isto, e depois porque eu abri o espaço para que isto acontecesse. Ou seja, um homem que ao princípio eu pensava que era um pirata e até estava com medo de o terem metido no mesmo dormitório que eu, e acabámos por ser realmente as únicas pessoas naquele dormitório, acabou por ser muito engraçado e acabou por ser o que eu acho provavelmente que era um homem altamente sensível e que estava à procura do seu caminho na vida, como muitos de nós. Portanto, a primeira lição é: nem tudo é o que parece. E realmente ele de pirata não tinha nada. A segunda lição foi eu entrar em contacto com o meu medo e como eu consegui superar esta fase. Portanto, como mulher e andando sozinha nos caminhos, nas longas caminhadas, como é evidente, nós por vezes somos assaltadas por ideias, tipo se estamos no meio de uma floresta ou no meio de uma montanha sozinhas, e somos assaltadas por vezes por aquela ideia do e se? E se aparece aqui alguém que me quer fazer mal, o que é que vai acontecer? E se? E estava eu neste rodopio, não é? A ser levada pelo medo, quando de repente me vem à mente uma imagem que eu tinha visto há uns tempos atrás. Era um desenho, portanto um nativo americano agarrar como se fosse numa trela de 3 cães com umas cabeças mesmo assim enormes, como se fossem aqueles cães assim do inferno, e realmente aí nesse post que eu tinha visto dizia que nós não podíamos levar a vida inteira a fugir dos nossos demónios, senão eles iriam nos perseguir para sempre, e não podemos, e temos que enfrentar a escuridão, e que jamais então nos vamos libertar delas, estivemos sempre a correr em direção à luz. Portanto, eu não sei como esta imagem, mas o que me apareceu foi precisamente só a imagem dos cães. Os cães assim, com um ar assim muito demoníaco, e que eu naquela altura identifiquei como sendo os meus medos que estavam dentro de mim e que estavam ali a ser um obstáculo à longa caminhada, porque eu, em vez de estar a apreciar toda aquela natureza espantosa que estava à minha volta naquela altura, que eu estava ali numa montanha entre florestas, eu, em vez de estar a apreciar aquele momento em atenção plena e coração presente, eu estava a ficar presa na teia do medo. Então veio-me à ideia aquela imagem dos cães, daqueles cães muito ferozes, e eu pensei: espera aí, se o medo são estes cães ferozes, ele, em vez de estar dentro de mim, que está aqui a atrapalhar-me, o trabalho dele, como medo e como sendo estes cães ferozes, é soltá-los e libertá-los, e eles irem aqui bater toda esta floresta à minha volta para me proteger, porque isso é a função do medo, é nos proteger. E então foi instantaneamente, eu até ia de olhos abertos, eu nem sequer fechei os olhos, e imaginei que o meu medo saía dentro de mim, na forma daqueles cães, e que aqueles cães iam bater a floresta toda à volta, e eu disse-lhes: se houver algum perigo, por favor, venham e avisem. E então parece que foi um modo de me relacionar com essa emoção do medo. Eu não a ignorei, eu não a rejeitei, eu apenas me relacionei com ela, olhei nos olhos, e depois nós transformámos em amigos. É muitas vezes isto que é interessante fazer com as nossas emoções, realmente é nós aprendermos a nos relacionar com elas. Tudo quanto nós vamos reprimindo na nossa vida vai indo mais para o nosso subconsciente e acaba por ditar o nosso comportamento no dia a dia, sem nós darmos por isso, porque estamos a reprimir as emoções, e elas estão a crescer e a transformar-se em coisas cada vez, em obstáculos, em desafios cada vez maiores. Portanto,
aprender, termos estratégias para aprendermos a nos relacionar com as nossas emoções é muito interessante. Portanto, a primeira lição foi nem tudo é o que parece e a segunda lição foi esta grande lição de aprender a relacionar-me com as minhas emoções e fazê-las minhas amigas. E isto é o que acontece muitas vezes. Há certas emoções desafiantes, quanto mais desafiantes elas são, maior é o portal para a nossa libertação. Portanto, os nossos desafios são muitas vezes precisamente os nossos portais para nos libertarmos. Quer seja o medo, quer seja a ansiedade, quer seja a raiva, portanto, nós aprendermos a lidar, a gerir as nossas emoções é muito importante para a nossa evolução. A terceira lição aconteceu, portanto, no dia a seguir, e esta lição eu vou chamar de decisões abençoadas. Portanto, eu cheguei ao albergue de peregrinos e vi que nesse dia já tinha passado por uma tempestade durante a manhã e vi que realmente no dia a seguir a tempestade ia seguir, mas depois ia parar por volta das 10h30, 11 da manhã. Portanto, iria fazer um vento forte e chuva forte e esse era o meu último dia, portanto, era a minha última etapa. Eu ia desde a população de C até Fisterra, até à vila de Fisterra, porque depois nós ainda temos o Cabo de Fisterra, ou Cabo de Finisterra, como quiserem chamar. Fisterra acho que é em galego e Finisterra acho que é em castelhano. Portanto, eu tive que tomar uma decisão e comecei a pensar, bom, eu ou saio logo de manhã, e vou andar os 16 km que me restam até à vila de Fisterra, debaixo de uma tempestade, as primeiras 2 horas em que eu vou chegar encharcada à vila de Fisterra. E eu aí tinha um autocarro já comprado, o bilhete para um autocarro às 3 da tarde para voltar a Santiago de Compostela. Portanto, eu ia chegar à vila de Fisterra completamente encharcada, provavelmente sem tempo de ir da vila de Fisterra até ao Cabo, que ainda são 3,5 km, portanto, ida e volta eram 7 km, e se calhar nem ia poder ir ao Cabo de Fisterra, ia ficar encharcada até apanhar a caminhonete até Santiago de Compostela e ainda ter que andar até ao albergue de peregrinos e só aí é que eu ia ter hipótese sequer de trocar de roupa e de tomar um banho e estar bem. E havia outra hipótese, e eu comecei a pensar noutra hipótese. Então, qual é que é a outra hipótese que eu posso ter aqui? E a outra hipótese que eu posso ter aqui eu já me tinha informado dos horários de autocarro que havia de C até à Vila de Fisterra e tinha visto que havia um autocarro às 10 da manhã. E a tempestade ia durar precisamente até às 10h30, 11 da manhã. Então eu pensei, ok, eu durmo. A outra hipótese eu durmo até mais tarde, vou apanhar o autocarro das 10 da manhã, chego a Fisterra por volta das 10h30, um quarto para as 11, espero que passe a tempestade e depois posso andar até ao Cabo da Vila de Fisterra, até ao Cabo e voltar, que realmente é a parte, digamos, muito bonita para fazer, e depois ainda tenho tempo de estar um bocadinho em Fisterra às voltinhas para depois voltar de autocarro para Santiago de Compostela. E aí vou-me poupar, realmente não vou apanhar aquela tempestade, não vou sair completamente encharcada de Fisterra. Ora bem, a Sofia se fosse há uns anos atrás, por exemplo, a Sofia de 25 anos teria decidido, como é evidente, sair logo de manhã, porque é isto que eu tenho que fazer, é caminhada até Fisterra, chegaria completamente encharcada, teria que esperar até o autocarro vir, iria encharcada até Santiago de Compostela e se calhar até apanhava uma constipação, sabe-se lá, nunca se sabe. Mas a Sofia, de 52 anos, decidiu ser bondosa para consigo, porque desde que iniciei a jornada da alta sensibilidade e cada vez mais a praticar com mindfulness e todo este tipo de ferramentas, uma das coisas que sobressai é nós aprendermos a ser bondosos para connosco e fazer decisões que são bondosas para connosco. E então eu tomei a decisão que era bondosa para comigo, que era poupar-me ao temporal, que era apanhar o autocarro até Fisterra, às 10 da manhã, e assim foi. Muito engraçado foi que o autocarro, a paragem, era mesmo em frente a uma lavandaria automática daquelas que estão sempre abertas, e então eu sentei-me simplesmente ali, e num espaço de 10, 15 minutos, a chuva tinha passado, eu andei até ao Cabo de Fisterra, fiz lá o meu piquenique, fiz a prece, porque isto era uma caminhada que eu tinha feito pela paz, amor e justiça no mundo para todos os seres vivos. Portanto, chegando ao Cabo de Fisterra, fiz essa prece,
apanhei umas pedrinhas para dar aos meus amigos, voltei até à Vila de Fisterra e ainda reencontrei uma peregrina que eu tinha encontrado pelo caminho, ainda estive com ela numa esplanada, ainda falámos e depois voltei para Santiago de Compostela, muito contente de ter feito uma decisão alinhada com a minha bondade e que fosse melhor para comigo. O engraçado é que antes de eu sair do albergue, havia um casal de espanhóis e havia um senhor holandês. O senhor holandês tinha 71 anos, ele já tinha feito todos os caminhos e mais alguns, não só de Compostela, como da Finlândia, como na Suécia, portanto era realmente um caminhante. E depois tínhamos aquele casal de espanhóis e eu partilhei com eles os três essa mesma informação. Olha, o temporal vai durar até mais ou menos às 10h30, 11 da manhã. Portanto, eu o que vou fazer é apanhar o autocarro, vocês não sei o que é que querem fazer, o senhor holandês, isto era de manhã, disse logo, não, eu vou seguir porque é assim que tem que ser. Pronto, e isto no fundo era como eu me visualizava sendo a decisão da Sofia de quando eu tinha 25 anos. E lá foi ele-se embora. Passado 10, 15 minutos começa a cair aquele temporal enorme, eu pensei mesmo no senhor, mas pronto, isto foi a decisão que ele tinha tomado. O outro casal, as outras pessoas estavam lá, que era o casal espanhol, viraram-se para mim e disseram, Sofia, bom, mas se é assim, o que nós vamos fazer é esperar realmente até às 10, 10h30 e só andamos a partir dessa hora é que nós vamos começar a caminhada até Fisterra. Porque eles não tinham como eu um bilhete de autocarro para voltar para Santiago às 3 da tarde. E assim foi. O engraçado é que eu tinha trocado de contactos com este casal espanhol e quando eu ia já dentro do autocarro para Santiago de Compostela, recebo uma mensagem por WhatsApp, realmente a senhora a dizer, foi muito acertado a decisão que nós fizemos, estamos a chegar a Fisterra e está sol, obrigada pela tua partilha. Portanto, eles tinham feito a outra decisão e estavam muito contentes com isso. Portanto eu achei muito interessante estas opções que eu tinha para fazer. Fui capaz de fazer uma decisão alinhada com a minha bondade e eu até fiquei sempre a pensar, eu tenho que partilhar isto depois no mundo das pessoas altamente sensíveis. Portanto, as grandes lições que eu aprendi nos caminhos de Compostela este ano, ou mais precisamente no caminho de Fisterra, foi, primeiro, nem tudo é o que parece, não é? Com aquele senhor que parecia um pirata e no fim eu até me parece que ele era um homem altamente sensível. A segunda lição foi realmente relacionarmos com os nossos medos que podem ser portais para a nossa libertação, ou seja, usar essas emoções a nosso favor, que foi o que aconteceu então com o medo, quando eu visualizei o medo que estava dentro de mim como uns cães, então se eram cães eles tinham era que estar fora de mim e ir bater a floresta para me proteger e se houvesse alguma coisa que me voltassem e me avisassem, portanto foi uma transformação que houve ali, não é? E a terceira foi esta de a capacidade que nós temos de fazer decisões bondosas para connosco. Isto é muito importante para as pessoas altamente sensíveis. Nós somos muito exigentes para connosco e raramente pensamos realmente no nosso conforto, no nosso bem-estar. Estas foram as grandes 3 lições deste ano que eu tive nas minhas longas caminhadas. Novamente, se quiseres aprofundar o que é um buscador de altas sensações, vai ao podcast número 10. Um grande namasté pela tua atenção e até ao próximo episódio das Pessoas Altamente Sensíveis. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.